entender a cidadania no Estado hoje que é totalmente excludente, né? Ele prega a cidadania, mas nem todas as pessoas usufruem do direito da cidadania. Então ela tem a cidadania enquanto princípio, mas não tem o direito de cidadania garantido a todos os cidadãos, que são direitos constitucionais estabelecidos nas constituições dos vários países do mundo, né? Então, tal como avançamos a sociedade moderna. A negação é a mais previsível das respostas humanas. Mas fique descansado. Esta será a 6ª vez que a destruiremos. E nos tornamos extremamente eficientes nisso. Passando um pouquinho pelo positivismo, essas influências de pensamento que estão até hoje, né? Hoje nós temos um Estado pensado na forma da ordem, do progresso. Né? É interessante no direito, um neopositivista que é o Hans Kelsen. Eu vejo assim que Hans Kelsen ele pega essa ideologia de Hegel em relação à supremacia do Estado e ele vai elevar essa supremacia do Estado a uma condição de que só existe o Estado, não existe a contradição que é o próprio sujeito, que é aquilo que você estava falando anteriormente. Né? Então, por exemplo, se eu sou um mendigo ou desempregado ou tenho filhos demais, se eu não estou alinhado com a ordem social, o problema não é do Estado. O problema passa a ser do cidadão. O problema é meu, que não me alinhei ao Estado. É do indivíduo. Do indivíduo. Não do cidadão. Exatamente. E me parece que essa já é uma crítica que foi visualizada por Marx quando ele faz a sua contraposição ao idealismo alemão. O Japão tem a população mais magra entre os países desenvolvidos. Apenas 3% dos habitantes são obesos, enquanto nos Estados Unidos são 30%. O governo e os médicos japoneses não estão satisfeitos e estão fazendo uma campanha para combater a chamada síndrome metabólica, um conjunto de fatores que aumentam os riscos de ataques cardíacos e diabetes. Um desses fatores é o excesso de gordura abdominal, medido pela circunferência da cintura. Por isso, os japoneses estão passando pelo teste da fita métrica, que vai ficar mais apertado para as mulheres. O exame costuma ser feito anualmente na população em geral e, segundo uma lei de 2008, é obrigatório para quem já passou dos 40 anos. As pessoas não são punidas se não fizerem. São os planos de saúde que têm a missão de exigir isso dos associados ou perdem subsídios do governo. Eu estava observando uma matéria que passou esse dia no jornal. O Japão definindo qual vai ser a cintura feminina. O Estado intervindo na estrutura física. Na estrutura física da mulher japonesa, né? Na modernidade do século XX. Mas aí já vem aquele arcabouço cultural, que o Estado também não é desprovido dessa vontade cultural, né? Porque o próprio Estado ainda não é totalmente racional. Ele não tem uma dinâmica própria. Na verdade, o Estado, eu entendo que assim, na concepção marxista, e até mesmo assim, o caráter que Hegel dá ao Estado, sim, ele reveste até aquela noção do aparelho ideológico. O Estado, na verdade, ele é uma classe dominante bem disfarçada. Eu tento entender dessa forma. E até os grandes pensadores do direito, da modernidade, essa questão da cidadania que o professor Jorge estava falando, eles comungam com que tipo de conceito? A partir do momento que a cidadania, ela é a comunhão de 3 direitos, e bem claros. Quais são esses 3 direitos? Bobbio defende essa visão, o próprio Marx é o grande, vamos dizer assim, inspirador dessa visão e desse conceito. Nós temos também mais 2 italianos, que agora me fugiu o nome, que eles defendem essa visão, que é qual? A cidadania ela é a conjugação de 3 direitos. O direito social, o direito civil e o direito político.
o Jorge colocou, que 2 desses direitos não se teria grandes dificuldades em alcançá-lo. Então a nossa sociedade ela consegue oferecer 2 direitos. Não é a brasileira, não é a americana, não é a francesa, não é a alemã, não é a japonesa. Todas conseguem conceder 2 direitos de maneira bem plena, né? Quais são esses 2 direitos? O político e o civil. O político naquela concepção de votar e ser votado. Em tese, a democracia ela não é inalcançável. À medida que você tem garantido o direito político, você tem democracia. À medida que você pode se posicionar enquanto candidato e pleitear uma vaga de candidatura em qualquer das 3 entes federativos, no caso do Brasil, e no caso do americano, os 2 entes federativos, né, uma vez que o distrito ele não está desconexo de uma província, na Argentina também não, no Peru, no Chile também não, né, então o direito político ele é garantido, que é o direito de votar e ser votado. Então esse direito ninguém tolhe do cidadão. Então ele é cidadão porque ele tem um direito político. Mas o direito político já dá esse caráter de cidadania? Não dá. Você precisa de mais 2 outros direitos. Você precisa do direito social, né? E você precisa do direito civil. O direito civil qual é? O direito de ir e vir, o direito de liberdade de expressão. No Brasil se tem o direito civil? Minimamente, mas tem. Você fala o que você quer, seria a noção do livre-arbítrio, né? Concebido dentro da noção do Estado. Você falar o que você quer, você pensar, poder pensar, ter direito de agir, claro, dentro dos limites dos padrões dos direitos, vamos dizer assim, legitimar o direito legalista. Agora, e o direito social? Esse é complicado, porque seria o último desses 3 direitos, né? Nós falamos do político e do civil. Civil ir e vir. E o direito social? Esse não, porque seria o direito aquele que esbarra nos interesses ideológicos da economia e ideológicos da sociedade, que seria o direito a uma casa, o direito à propriedade, o direito a um bom emprego, o direito à saúde, o direito à educação. Esses direitos o Estado não consegue garantir, porque ele vai de encontro com o quê? Com justamente aquilo que é o papel do Estado. Né? O Estado ele não está preocupado em garantir a cidadania, mas o Estado, em primeiro lugar, ele garante uma representatividade a qual é o fundamento dele existir, que é a hegemonia da classe dominante. A primeira Matrix que projetei era quase naturalmente perfeita. Era uma obra de arte, sem falhas, sublime. Um triunfo somente igualado ao seu monumental fracasso. A inevitabilidade de seu fim é aparente para mim agora, como consequência da imperfeição inerente a todos os seres humanos. Assim eu reprojetei, com base na nossa história, para refletir mais apuradamente as qualidades grotescas da natureza humana. Entretanto, novamente, me frustrei com o fracasso. Desde então, compreendi que a resposta me iludiu porque requeria uma mente menos inteligente, ou talvez uma mente menos ligada aos parâmetros da perfeição. A resposta foi acidentalmente descoberta por uma programação intuitiva, inicialmente criada para investigar certos aspectos da mente humana. Se eu sou o pai de Matrix, ela, sem dúvida, seria a mãe. O oráculo. Por favor. Como ia dizendo, ela acidentalmente descobriu uma solução onde quase 99% de todos os humanos testados aceitaram o programa enquanto lhes fosse dada uma escolha, mesmo se estivessem cientes dessa escolha em nível de inconsciência. Embora essa resposta funcionasse, era óbvio ser fundamentalmente falha, dessa forma criando um desvio de condição, uma anomalia sistêmica. Contradição que, se não corrigida, ameaçaria o próprio sistema. Ergo, aqueles que recusaram o programa, embora em minoria, se não corrigidos, constituiriam uma probabilidade cada vez maior de desastre. Trata-se de Zion. Você está aqui porque Zion está prestes a ser destruída. Todos os seus habitantes eliminados e sua total existência erradicada. Besteira. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar.